Olá, terceiro ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de dois termos, dois conceitos de ideologia e indústria cultural. Vamos tocar em alguns pontos e estimular, obviamente, a reflexão e também a pesquisa, do assunto por parte de vocês, tá? Esse assunto está no nosso livro didático, Sociologia, terceiro ano do IFAL. Também, obviamente, amplamente divulgado já na internet, vários artigos, tá? Dentre outros livros. Tá? Ideologia é o primeiro termo que nós vamos falar aqui, se refere ao estudo das ideias. Ideoideia, logia, estudo. Um filósofo no início do século XIX, chamado De Tracey, ele fundou praticamente essa área dentro da filosofia. Então, a ideologia para De Tracey seria o estudo das ideias. E um conjunto de outros filósofos também o seguiram. E, nesse caso, vai se criar essa área de ciência das ideias, ou seja, de entender a visão de mundo que circula na sociedade, ou as diferentes visões de mundo que vão circular. As percepções que as pessoas vão ter sobre as coisas da vida, de um modo geral. Então, todo mundo vai ter uma certa ideia sobre alguma coisa, uma opinião, e cabe à filosofia estudar isso. Então, De Tracey ele vai fundar essa área. Tanto De Tracey quanto o conjunto de teóricos do século XIX serão criticados por Napoleão Bonaparte. Isso é bem curioso, como se fossem ideólogos. Também o termo ideólogo é difundido por todo mundo. Aquela ideia de pessoas que só fazem motivar outras pessoas ou direcionar o comportamento de outras pessoas de acordo com uma determinada visão de mundo e influenciar outras pessoas, mas no sentido de ter uma reflexão sobre determinada realidade. Mas Napoleão criticava porque essas pessoas só refletiam, mas pouco agiam, e se distanciavam totalmente da realidade, também chamados de idealistas. Também na França, Marx vai fazer essa crítica aos idealistas de modo geral, só que bem diferente de Napoleão, porque para Marx o próprio Napoleão reproduzia uma ideologia burguesa, porque a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Então, a acepção, a compreensão que Marx vai ter de ideologia é totalmente diferente, tanto de De Tracey quanto de Napoleão, e também dessa simples ideia de estudo da realidade. Para Marx, é bom pontuar aqui, ideologia é uma visão invertida da realidade, é uma falsa consciência. É como se nós enxergássemos a realidade de maneira invertida. Eu estou agora aqui falando com vocês, mas na realidade eu estou olhando para uma câmera e ela está captando a minha imagem de maneira invertida. E depois eu vou ver a imagem corretamente, só que a captação dela é invertida. Então Marx vai fazer essa analogia com uma câmera fotográfica, em que a captação ela é invertida. Então, o que Marx está querendo dizer com isso, de visão invertida da realidade? É que as classes dominadas, ao invés de enxergar a realidade de acordo com como ela realmente é, com uma consciência de classe, pelo contrário, ela vai reproduzir uma ideologia burguesa. Então, a ideologia em Marx vai ser sempre uma falsa consciência. E o antídoto para a ideologia é justamente a consciência de classe, que Marx falava do proletariado, da classe trabalhadora, de um modo geral, para ter uma contravisão de mundo, para enxergar o mundo de acordo com a realidade social objetiva e não de acordo com o que a classe burguesa pretendia. Então, para Marx, ideologia é uma manipulação, e ela tem uma base material na estrutura, porque depende das classes que dominam economicamente a sociedade, e ela se caracteriza dentro da superestrutura. Então, é bom que se diga isso também. Então, a ideologia ela depende de uma base material econômica, e essa base material econômica, para Marx, ela vai sustentar
determinada visão de mundo, que é a própria superestrutura social. Então você tem a economia, que é a estrutura, e a superestrutura, que é o conjunto de ideias e de instituições que vão promover essas ideias. E, como no caso do capitalismo, quem comanda é a burguesia, as instituições vão reproduzir uma visão de mundo burguesa e as classes dominadas, de certo modo, os trabalhadores, de um modo geral, ou pequenos burgueses, vão reproduzir essa visão, né? Então, ideologia, resumindo, né, em Marx, é uma falsa realidade, né? E aí, ao invés de você criticar e enxergar a sua vida de trabalhador, de trabalhadora, como uma vida que é oprimida, que é de exploração, você vai competir para progredir dentro da empresa, reproduzindo o discurso da prosperidade, por exemplo, né? Acreditando nos seus sonhos, sendo um trabalhador dócil e acreditando que o trabalho dignifica o homem, por exemplo. Então vai reproduzir uma série de concepções de mundo e difundir isso, espalhar isso para outras pessoas, que beneficia quem te domina e não que faz você se libertar das correntes. Então a ideologia serve para te manter dominado, só que sorrindo, aceitando essa condição. Vista a camisa da empresa, funcionário de destaque, funcionário do mês, são vários exemplos de ideologia. Quando você quer, você consegue, acredite nos seus sonhos. E quem não conseguiu? Quem não conseguiu foi porque não quis, ou porque não lutou o suficiente. Essa é uma ideologia burguesa, são várias e várias, e tantas outras. A ideologia ela vai naturalizar as coisas, né? Então ela vai dizer que é natural que tenha o mais forte e o mais fraco, e que tenha o rico e que tenha o pobre, e que precise do rico para governar o mais pobre, porque quem é pobre não consegue governar, ele precisa ser governado. E quantas pessoas não vão votar em outras pessoas porque elas aparentam ter poder, domínio? Às vezes, quantos alunos e alunas não dão mais valor a determinado professor porque ele se impõe, porque ele tem poder? Ao invés de ir para o campo da batalha das ideias e se tornar uma pessoa crítica, questionadora e contestar essa ideia do próprio poder, né? E relativizar esse poder, não. Vão continuar reproduzindo essa visão hierárquica, em que tem que ter alguém mais forte que governe para alguém mais frágil. E o patriarcalismo também vai se fazer em cima dessa ideologia, né? Pátria, pai, patrão. Então, o homem no centro das coisas, deixe o homem trabalhar, né? O pai dos pobres, né? Então, quantas pessoas, quantos homens se apropriam disso? Então, patriarcalismo, machismo é um exemplo de ideologia, né? E o que liberta do machismo, né, é a sororidade. O que liberta da ideologia é a consciência de classe, né? Então, poderia citar outros exemplos. O preconceito, né, de que existe muito forte ainda hoje, né, de que as pessoas de pele clara, elas têm maior potencial intelectual, né, enquanto as pessoas pardas, negras, têm outras características com maior dote físico, que branco é limpo, que preto é sujo. Todo o genocídio que acontece das populações negras em vários países, inclusive no Brasil, né, naturalizar isso de que na cadeia tem uma maior parte da população que é negra, porque os negros são mais propensos ao crime, isso é um preconceito, racismo, e é também, quando se naturaliza, uma visão de mundo, de uma realidade, né? Então é uma falsa visão. Por que uma falsa visão? Porque se você não entende a história, você vai construir falsas visões sobre a realidade. O entendimento da história é fundamental para que você crie consciência de classe
e evite qualquer forma de desigualdade e de opressão. É a consciência de classe que vai combater a desigualdade e a opressão. A ideologia, ela vai facilitar a desigualdade e a opressão, a exploração, né? Dentre outras coisas. Então a ideologia tem uma conotação bem negativa na concepção de Marx, que enxerga de maneira crítica a ideologia burguesa, né? Então só a partir da superação da sociedade capitalista, da base material, é que se poderia construir uma consciência de classe, né, para criar uma outra forma de sistema, né? Então, Marx e Engels, né, vão escrever o livro A Ideologia Alemã, tentando analisar a sociedade da sua época e trazendo a história como elemento fundamental, né? Como eu falei, é a história que vai gerar um processo de consciência de classe, é o conhecimento da história, tá? Outros autores, diversos autores marxistas e críticos de Marx também vão refletir, estudar sobre o termo ideologia, né? Podemos falar de Althusser, que dá uma contribuição importante com os aparelhos ideológicos do Estado, né? A escola, por exemplo, é um aparelho ideológico do Estado, porque na escola você tem todos os princípios de manutenção, às vezes, da estrutura social, apesar de que a escola também, na concepção de Gramsci, que é um outro autor, é um campo de batalha das ideias, né? Mas, de maneira bem prática, segundo Althusser, o processo de nota, de competição, de Olimpíadas, né, vai criar um sistema que vai difundir, por exemplo, a meritocracia, né, em que o mais forte prevalece, uma naturalização da desigualdade. Sistema de vestibular, de notas de um modo geral, é uma reprodução. O empreendedorismo, que é muito forte dentro das escolas, né, essa visão capitalista empreendedora, toda a parte de motivação também, né? Do mesmo modo que você tem nas Olimpíadas o aluno destaque dentro das escolas, você vai ter também o funcionário destaque. Então a escola ela vai preparando o aluno para a fábrica, para a empresa de um modo geral, para o mundo burguês, para o capitalismo. Por isso que, segundo Althusser, a escola é um dos principais aparelhos ideológicos do Estado, tá? Então você precisaria de uma construção crítica de consciência de classe para você fazer uma escola diferente e um sistema diferente. Althusser radicaliza muito em relação à escola e tem outras visões que não necessariamente vão condenar a escola, né? Vai fazer a escola como um elemento de transformação social. Nós estamos aqui utilizando a escola, né? Mesmo à distância, nessa pandemia, estamos dentro da escola questionando o próprio sistema, né? Então, é uma crítica que pode se fazer ao Althusser também. No caso, hoje o foco, além de ideologia, é a indústria cultural. Então, cabe aqui relacionar a ideologia com a indústria cultural. Como a indústria cultural contribui para o desenvolvimento da ideologia burguesa, né? Então, pensando no termo, indústria cultural, a cultura ela se transforma em um produto, né? A cultura se transforma em um serviço também para ser vendido. Então, a cultura se transforma em uma mercadoria. Então, toda a visão de mundo, a partir das manifestações culturais, de um modo geral, em sua vasta gama de possibilidade, né? A gente está estudando cultura no terceiro ano, né? Então, tudo isso vai se transformar em mercadoria dentro do capitalismo, segundo dois teóricos na década de 40, da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheim. Eles vão criar o termo indústria cultural, como ilusão das massas, né? Então, é a indústria cultural, a partir dos meios de comunicação de massa, que vão difundir a ideologia burguesa, né? E vão transformar a cultura em um produto, tá? Então, são vários exemplos dentro do entretenimento e na política também, de um modo geral, que Theodor Adorno e Horkheim vão destacar. A propaganda política, que eles vão analisar na Alemanha de Hitler, também o hábito de consumo nos Estados Unidos, todo padronizado, homogeneizado, né?
Então, são características marcantes da indústria cultural porque você tem um processo de produção de ideias para manipulação das massas, envolvendo a psicologia e o comportamento do consumidor. Então, sai a pessoa e entra o público-alvo. E se eu sou publicitário, eu vou querer te atingir. Mas essa visão da publicidade, e antes da publicidade, algo maior do que a publicidade, o marketing, ela vai entrar na produção cultural também. E tudo vai se transformar em mercadoria, em um produto, serviço para ser vendido. Tudo dentro do capitalismo para você poder ter êxito. É claro que existem formas de contestação, mas isso é hegemônico. A indústria cultural ainda é hegemônica. É possível fazer outras coisas para gerar um processo de resistência, mas não é contra-hegemônico. Eu estou utilizando hegemônico e contra-hegemônico, trazer Gramsci, né? E vai falar desse conceito. A gente vai falar mais sobre Gramsci em outro momento, tá? Mas, assim, a indústria cultural é algo hegemônico dentro do capitalismo. É difícil de você fugir disso. Hegemônico porque é predominante, né? Então, nós temos aí os meios de comunicação de massa, que eu falei, né? Então, no início do século XX, o jornal já estava bem difundido, né? O jornal vem da prensa se transformou em imprensa. Quando a gente fala prensa, a gente está falando lá do século XVI, Gutenberg. Isso vai se transformar em imprensa, escrita, né? Por texto, e aí as pessoas vão ter acesso aos jornais, aos folhetins. No final do século XIX, início do século XX, você tem o advento do cinema, depois o rádio, a TV, e aí nós temos os meios de comunicação de massa, a revista. E esses meios de comunicação de massa, eles vão chegar, como o termo sugere, né, num grande público. Eles vão ganhar em amplitude, mas segundo Theodor Adorno e Horkheim, eles vão perder em profundidade. Você precisa de mensagens curtas, rápidas. Qual é o tempo da publicidade? O tempo da publicidade, 7 segundos do outdoor, ou 30 segundos na mídia, na TV, de um modo geral. No spot tem 15 segundos, no rádio. Então, o tempo é sempre curto e você precisa atingir o público de maneira clara, objetiva e utilizando muitos elementos da psicologia e da psicanálise para persuadir o público a comprar determinado produto. Olha só, se você é um produtor musical, olha o termo, produtor musical, produtor cultural, produtor, né? Coreógrafo, coreógrafa, artista plástico, né? Cineasta, diretor, né? Ator, atriz. Você está criando uma determinada peça, você está criando um filme ou algum tipo de programa de rádio, você vai precisar adequar esse programa ao público que você está se referindo ali. Porque, em última instância, o dono do jornal, do rádio, da TV, a gente está falando ainda dos meios de comunicação de massa, não está falando da internet não, tá? Está falando da década de 40, da indústria cultural. Se não vender, não vai ser aprovado. E para vender tem que ter uma relação, às vezes, com o produto, o horário, né? Entra nesse horário, isso aqui já entra no outro horário, entra numa determinada época do ano, vai para um determinado local, né? Porque o meio, ele interfere diretamente na mensagem. A gente vai ver isso depois com McLuhan, né? Mas, nesse caso, né, da indústria cultural, você tem que ter uma relação da manifestação cultural em todas as suas possibilidades com o público que você vai atingir. E a palavra-chave é: isso daqui que você está fazendo vende ou não vende? E vender é o que vai dar sucesso. A publicidade é a alma do negócio. E o que consegue hoje em dia escapar do marketing? Me responda. Há muito tempo já não é possível escapar do marketing e da publicidade. Você tem que ter uma estratégia para atingir o seu público, né? Então, a publicidade ela vai operar de maneira disfarçada. É tradicional, assim, esses comerciais, né? Poucas pessoas hoje em dia dão muito valor a isso, mas aquela ideia do mundo feliz, mas que está nas redes sociais, mas na TV o público está cada vez menor, das propagandas de margarina, né? A publicidade vai trazer sempre um mundo perfeito,
uma visão de mundo que o capitalismo ele vai dar sempre certo, e nesse caso é o sistema natural para as pessoas. Então, obviamente que a propaganda, a publicidade, articulada com os programas, os filmes, músicas, né, de um modo geral, quando estão dentro do capitalismo, segundo Theodor Adorno e Horkheim, né, eles vão facilitar a reprodução da ideologia burguesa, né, porque se não vender, não entra, né, ou se contestar vai ter algum tipo de problema, porque o anunciante não vai mais bancar isso, né. Então, eu estou falando isso lá na década de 40, é bom que se diga, tá? Aí depois, muitos outros pensadores, filósofos, sociólogos, antropólogas, vão questionar esse conceito da indústria cultural, né? Em vários aspectos. Vão questionar, por exemplo, porque existe resistência também, né? Existem pessoas que fazem coisas alternativas e que conseguem fazer uma crítica ao status quo da sociedade. Tem a questão do acesso também, né? Se não fosse os meios de comunicação de massa, o acesso seria muito restrito e continuaria elitizado a produção cultural de um modo geral, né? Então tem uma série de críticas que vai se fazer até o Adorno e Horkheim, né? Sobre esse conceito também da